eu vou falar de uma virtude mais difícil. Eu escolhi uma obra de Chico, que é A Vida Escreve. Ela foi escrita por ele e ela foi escrita por Valdo Vieira. E quem editou foi Hilário Silva. E Emmanuel deu um recadinho para Hilário quando ele foi escrever sobre esse livro. Ele falou assim: Hilário, fale de vários temas de uma forma bem simples, para que todas as pessoas possam entender a doutrina espírita. E aí, são vários capítulos, é um livro de 100 e poucas páginas, e cada capítulo é um tema diferente. E eu escolhi esse capítulo, a virtude mais difícil. Para vocês, qual é a virtude mais difícil? Paciência? Quem mais? Paciência também? Quem mais? Tolerância, perdão, que mais? Tem mais? Tudo isso já forma um conjunto de virtudes que nós precisamos muito, não é mesmo? A gente precisa realmente refletir sobre isso. E aí no capítulo, ele conta uma história em que Jesus estava caminhando entre uma população que estava numa reclamação, falando calúnia, e aí ele resolveu se afastar. Ele resolveu se afastar como sempre fazia para orar, porque a oração é a nossa ferramenta diária, e para Jesus mais ainda. Com exemplo, ele mostrou para nós que isso é muito importante nas nossas vidas. E aí ele usou a ferramenta da oração, mas tão logo os discípulos viram, já foram atrás dele. E aí Jesus sentou perto de águas calmas, e aí os discípulos aproveitaram e começaram a fazer as primeiras perguntas. E uma delas foi feita por João. Qual é, Jesus, o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E aí Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que recado, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente esquece do ti mesmo, tem hora. A gente esquece que o próximo não é aquele longe da gente, mas é aquele nosso familiar difícil, aquela cunhada que fala demais, aquele filho que dá trabalho, aquele amigo que deixa de ser amigo, aquele chefe que nos tortura no trabalho, aquela pessoa complicada que às vezes a gente deixa de olhar, inclusive para nós, porque a gente tem todas as complicações que o outro tem. E na conversa com Jesus, os discípulos continuam e perguntam. Na verdade, Tiago perguntou: e qual a virtude mais preciosa? E ele respondeu sabiamente: a humildade. Humildade que nós precisamos ter diariamente. E a humildade, quando eu vejo essa palavrinha, eu lembro de uma outra história do Chico, em que ele estava fazendo um momento de ajuda, cumprimentando as pessoas na casa, e chegou alguém muito especial que elogiou demais o Chico. Igual o Robson começou a me elogiar ali, sabe? Nada com nada, porque eu vou me colocar na mesma situação que Chico. Chico no nome tem o Cisco, né? Francisco, o Cisco. E naquele momento, daqueles vários elogios, ele falou assim: olha, não me compare, não me fale tudo isso, porque eu não sou. Eu me basto num verme que ando rastejando. E aí, logo ele vê a figura do Emmanuel. Tipo assim: nós vamos conversar sobre isso mais tarde. Aquele olhar penetrante que Emmanuel tinha com ele na hora de puxar a orelha, né? Que ele se colocou como um verme. E aí Chico continuou fazendo as psicografias, recebendo as famílias, fazendo os consolos que ele sempre fazia. E à noite com o Emmanuel, ele chegou lá
E Emmanuel falou assim, então vamos ao trabalho? Mas antes eu quero te falar uma coisa. Você se comparou a um verme, né? De verme, você não tem nada. E você não tem a dimensão do que Deus tem como missão para o verme na Terra. Então nunca mais se compare ao verme. E aí Chico nunca mais se colocou como verme. Ele se colocou como subverme, porque verme não podia falar mais. Então nós temos que ter esse olhar para a humildade, né? De que temos que ser, somos pequenininhos aí. E para a gente poder entender e compreender o nosso papel na vida, a gente precisa fazer uma reforma íntima, não é? Isso é muito falado por Joana de Ângeles, com Divaldo, sobre a reforma do ser, sobre o que eu tenho que fazer para me olhar e me transformar e ser uma pessoa melhor diariamente. E para isso, eu preciso de muita humildade, porque não é fácil a gente se olhar. No consultório, às vezes, eu sou psicóloga, tá? Tenho essa missão que o Robson falou, inclusive, já para mim um dia, que essa missão é daqui para a vida eterna. Eu falei, que ótimo, vamos juntos, né? Aí ele falou assim, não pensa que você vai atender num lugar bonito igual você tem, não. Vai ser no umbral. Eu falei, ai, que ótimo, eu tô feliz, né? E vamos seguindo, né? Sendo melhores todos os dias. E aí a nossa reforma íntima tem que ser com muita cautela e humildade. Falando lá do consultório, eu recebi uma moça, e aí há 2 sessões atrás eu falei para ela, lista para nós aquilo que você tem de bom, coloca no papel suas qualidades, porque o que ela queria é se conhecer. Então lista para nós aquilo que você tem de bom, aquilo que você acha que precisa melhorar, escreve, põe no papel. Por que eu falei para ela pôr no papel? Porque quando a gente coloca no papel, a gente afirma um compromisso, porque a gente tem que racionalizar em cima daquilo que está escrito. E aí, eu estou firmando um compromisso comigo mesmo diante daquelas características. Na próxima sessão, ela não falou sobre o assunto porque ela tinha várias questões para falar. E aí eu deixei. Na outra, ela começou a falar da prima. E a prima isso, a prima aquilo, a prima não sei o quê, e a prima... Eu falei, opa, cadê você, fulano? Cadê você nisso tudo? Né? Cadê o deverzinho? Lembra do deverzinho? Ela, ai, Adriana, por que você foi lembrar? Eu tava lá fora, mexendo no celular a hora que eu tava te esperando, e eu tava assim, tomara que ela não lembre, tomara que ela não lembre. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas você tá fugindo de quê? De mim? Ou de você mesmo? Né? E para ela fazer essa reforma íntima, para ela levantar essas características que seria tão importante, para ela rever quem ela é, porque é muito difícil olhar no espelho, ela precisa dessa virtude que o Cristo falou aos discípulos há 2025 anos, que é a tal da humildade. Mas ainda não é a virtude mais difícil. Vamos lá. E ainda conversa. Tiago indaga, qual o talento, Senhor, mais nobre? E aí Jesus responde, o trabalho. Trabalho é trabalhoso, né, pessoal? Tem hora que a gente fica tão chateada com o nosso trabalho, mas é o lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Depois da família é onde a gente tem os maiores relacionamentos e é onde a gente tem que praticar o amor e a caridade também. Não é só trabalhar. Como dizia Joana de Ângeles, tudo que está à nossa volta é para o nosso crescimento. Nada mais, nada menos. E aí, aquele trabalho que a gente escolheu, a gente questiona, a gente indaga e a gente reclama, tem hora. E por que eu não aceito os meus problemas, as minhas dificuldades, o momento que eu estou passando a minha doença? Porque eu não valorizo o meu trabalho como eu deveria, passando a maior parte do tempo sendo feliz e tentando olhar o outro nos olhos e vendo Cristo dentro dele. Porque é essa a missão do trabalho. A gente olhar para o outro e enxergar no outro, no nosso trabalho, o Cristo dentro dele. Aí vocês vão falar assim para mim, Adriana, mas é porque você não conhece o meu gerente.
mas ele é a melhor pessoa que podia estar do teu lado. Para você ter um momento de aprendizado, para você ter uma melhoria naquela competência que não lhe é tão boa assim, ou naquela virtude de humildade, ou de alguma daquelas que a gente falou aqui, tolerância. E aí, Bartolomeu, ele pergunta ao Cristo: Senhor, qual é a norma de triunfo mais elevada? E Jesus fala: a persistência do bem. E aí, nós somos persistentes no bem? Nós estamos persistindo em praticar o bem, fazer o bem com as pessoas ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos amigos? A gente persiste em fazer o bem, em ajudar o outro? A gente faz aquela reflexão no final do dia e pensa: o que eu fiz de melhor? O que eu fiz de pior? Será que essa fala de Jesus não é para que nós possamos refletir se eu estou persistente no bem para mim, no bem do próximo? E aí, Tadeu pergunta novamente: Mestre, qual é para nós todos o nosso mais alto dever? Amar a todos servindo sem distinção. Aí virou um e falou assim: ah não, Jesus, ah não, isso aí eu tento, mas isso é impossível. Mas olha só, amar a todos servindo sem distinção. E eles começaram: a maldade é atributo das pessoas. Veja lá como o povo está reclamando, falando, jogando espinhos. Isso não dá, eu não consigo. Eu vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou um outro. Eu tenho encontrado algumas mãos para auxiliar Jesus, mas aqui, deixa eu te falar, não dá. E aí, o João resolveu perguntar de novo: Senhor, o que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou: a resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir e entender sem reclamar. Eu vou repetir, tá? Pra gente guardar. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir e entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós se chama paciência. E foi o que muitas de nós aí levantou, né? Como a virtude mais difícil. Então, há 2025 anos atrás, Jesus disse que a paciência é o atributo mais difícil. E paciência vem do latim, que eu não sei falar muito bem, mas eu entendo que é patientia. Muito próximo à palavra paciência, que significa a capacidade de não desistir, de persistir, de continuar, de aguentar. Quantos de nós, como eu, tem uma gripe, uma tosse e já sai reclamando? Quantos de nós, passa às vezes um momento grave de saúde e sai reclamando? Quanto de nós não passa uma tribulação horrorosa e sai reclamando? E aí Santo Agostinho, ele tem uma frase que fala assim, ó: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então, se eu quero ser sábio, se eu quero ter plenitude, o que é ter plenitude, gente? Um dia eu perguntei, eu achei essa palavra tão forte, na doutrina espírita. Aí a gente estava meio que em pandemia e eu estava assistindo a live do Fred, lá da nossa co-irmã, da Francisco de Assis, e aí eu perguntei: Fred, o que é plenitude na doutrina? Aí ele me deu uma explicação ótima.
Eu falei assim, Adriana, plenitude é o seguinte, você anda de bicicleta? Para você andar de bicicleta, você tem que fazer o quê? Subir, né? Sentar e pedalar. Beleza, mas você pode olhar para baixo? A gente tem que olhar para o horizonte, porque se eu olhar para baixo, eu vou cair. E a plenitude é isso. Era estar pleno, confiante, com fé, que tudo que eu vá passar ou viver, eu possa fazer de modo pleno, porque eu tenho fé e confiança em Deus na minha vida. E aí, essa plenitude, ela tem que estar aqui, quentinho, dentro de mim, me fazendo me sentir cada vez melhor. Um ser humano melhor, estando pleno. Eu achei fantástico, aí toda vez eu repito isso. A gente que vira palestrante, porque as pessoas vão trazendo a gente para falar, aí acontece isso, né? Aí a gente conta essas histórias boas. Mas eu achei um exemplo fantástico, porque como que a gente explica a palavra plenitude? Andar de bicicleta, olhando para o horizonte. Tenta andar de bicicleta olhando para embaixo. Primeiro pedrinha, puf, né? Então a gente tem que estar pleno, convicto, com a certeza que a espiritualidade amiga, que Deus está conosco, em qualquer situação, da mais simples à mais difícil. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 530, eu ainda não decorei igual esse povo chique da palestra que fala assim, a pergunta e a resposta, tá? Eu tenho que ler. Mas tá bom, tô aprendendo. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? E continua perguntando. Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Então, Kardec está perguntando da questão do espírito leviano, do quanto que ele pode ser zombeteiro e influenciar para a gente não ter as virtudes que a gente precisa ter e não ser uma pessoa melhor que a gente precisa ser. E olha a resposta. Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Ou seja, eles estão lá em nosso torno, né? Como Joana bem já disse também, que estão lá para que a gente aprenda com eles enquanto prova. E não é para a gente colocar a culpa no espírito zombeteiro, não. Porque ele não tem todo esse ferramental. A responsabilidade é minha. Somente eu. Eles podem falar assim, mas ó, a responsabilidade e o livre-arbítrio é meu. E aí continua. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado, imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Ou seja, se a louça quebrou, você que deixou cair. Então, assim, paciência é uma virtude importante e necessária que a gente tem que praticar como Jó. Todos nós sabemos a história de Jó aqui, né? Vou contar rapidinho. Jó, ele tinha 7 filhas e 3 filhas e 7 filhos homens, 10 filhos no total. Ele era um homem muito abastado, né? Tinha posses, tinha poder na região em que ele vivia. E aí, num belo momento, ele teve a sua propriedade saqueada, os empregados foram todos assassinados, os filhos e filhas morreram quando a casa desabou por um vento forte, o seu corpo ficou cheio de chagas, ele teve lepra. E aí, com o corpo assim, a esposa falou para ele assim, aqui, isso é castigo de Deus, eu vou embora. E o largou, o abandonou. E ele, persistente nas suas orações, também procurou os seus amigos que viraram para ele e também disseram que isso era castigo de Deus. E ele ainda orou e pediu a Deus assim, não os castigue porque eles pensem assim, Senhor. Eles não sabem o que eles estão falando. O Senhor não é um Deus de punição.
E Jó, persistente em suas atribulações, permaneceu firme, sem reclamação. Quanto de nós, com todas essas atribulações que Jó passou, chagas no corpo, perder tudo financeiramente, perder o relacionamento, morrer todos os seus filhos, quanto de nós não reclamaria, oraria e confiaria? Por isso que todos falam assim, a paciência de Jó é essa que a gente precisa no dia a dia, na nossa vida. Deus, na sua bondade, permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois Jó conseguiu reaver duplicados todos os seus bens, tornou a se casar, teve mais 10 filhos. Naquela época, né? Era a quantidade de filho, né? Concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Então, assim, às vezes nós nos pegamos e falando assim, Senhor, por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por essa doença? Por que eu tenho que passar por esse problema com a minha família? Por que eu estou inserida nessa família? Por que eu tenho depressão? Então, muitos de nós vivemos esses incômodos, falamos injúrias, lamentamos, reclamamos. E aí eu fui entender na doutrina que quando a gente é impaciente, a gente está bem pertinho da situação que os animais vivem. Porque impaciência é a mesma coisa que ter instinto animal. Eu falei, Jesus amado, né? Não reclamo mais de nada, porque eu não quero. Não que os nossos irmãos animaizinhos não sejam importantes, mas eu acho que a gente está num patamar um pouquinho melhor, né? Ou deveria, né? Ou deveria. E aí, quando eu uso da impaciência, eu estou usando do meu instinto animal. Isso é para a gente entender o quanto é importante colocar a paciência na nossa vida. E se eu estou falando esse tema pela 6ª vez, sinal que eu estou precisando muito dela na minha vida, né? Porque a espiritualidade, eu aprendi, né? Que quando a gente vai nas casas espíritas falar sobre um determinado tema, não é o tema que a gente escolhe, é a espiritualidade que escolhe. Teve um dia que eu preparei a palestra lá na casa espírita e cheguei, fui colocar o computador para fazer e tal. Quem disse que eu segui? Eu falei um assunto totalmente diferente. Por quê? Porque era aquilo que nós, naquele momento, estávamos precisando ouvir. Então a gente tem que estar preparado para isso. E a gente está vivendo um tempo em que a gente não tem paciência para nada. Para nada. E eu vou provar para vocês, quer ver? Quem aqui nunca recebeu um áudio daquela tia? Sabe aquela tia que manda aquele áudio de 12 minutos? Sabe? O que a gente faz? Põe no 2. E se tivesse o 3, a gente colocaria no 3. Por quê? Porque, não, 12 minutos é muito tempo. Não, peraí. Aí fica aquele negócio. Você não entende nada. Não é assim? Agora, quem de nós nunca fez isso? No trabalho. Alguém manda lá o áudio 2, né? Como eu disse, se tivesse 3, colocaria também. Quem de nós nunca? Eu vou contar uma história também. Quando era criança, adorava assistir Sessão da Tarde. E aí, agora eu vou revelar a idade, né? Mas tá bom, faz parte, tem que ter aceitação, não é mesmo? Tinha aquele entrada do filme. E eu adorava quando tinha aquele leão, sabe? Aquele leão. Achava lindo. Quando tinha o leão, o filme era ótimo. O que a gente faz hoje na Netflix? Pega o controle remoto, nem vê se tem leão. Tem, viu? Tem, eu sei que tem. Porque eu vejo o leão. Eu aprendi que eu tenho que ter paciência. Se eu não tivesse aprendido, eu não estava na 6ª vez falando com vocês, pelo menos um pouquinho. Então, assim, o leão tá lá, ele continua.
Só que a gente não vê. Vocês já assistiram um filme chamado O Clique? Quem já assistiu, levanta a mão. Quem não assistiu, ele é um filme antigão, 2012, extremamente atual. Ele fala de não ter paciência para as coisas, para a vida. O Clique é a história de um arquiteto, rapidinho, tá? A história de um arquiteto que ele tá no começo da vida, filho pequeno, tal, ele quer ser bem sucedido, ele quer ganhar promoção e tal. Ele olha o vizinho com um carro novo, dando bicicleta para os filhos, patinete elétrico. E ele olha para ele e fala assim, não, mas espera aí, tá tudo errado. Aí ele não aproveita os momentos que ele quer trabalhar. E teve uma noite que ele foi namorar com a esposa e foi péssimo. E aí ele resolveu dar uma saidinha, foi numa loja e recebeu o controle da vida. O Clique, né? Recebeu o controle remoto da vida. E aí explicaram para ele, ó, se você acelerar, vai acelerar e tal, e você, né? Só que quem entregou o controle mágico para ele não contou que ele ia também automaticamente passar passagens da vida dele rapidamente, né? E aí ele acelerou tanto que ele deixou de ver os filhos crescerem, os brinquedos que ele dava. Tô dando um maior spoiler, mas vale a pena assistir, tá? Ele deixou de ver a família evoluir, ele deixou de ver a doença da mãe e ele deixou de ver a morte do pai. Quando ele assistiu a vida dele, que ele pôde voltar um pouquinho para trás, tudo tinha acontecido. E a gente faz isso na nossa vida. A gente quer acelerar o tempo. Vou provar que a gente faz. Chega aquela mãe e fala assim, Adriana, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, eu chego em casa do trabalho, ele fica assim, mãe, e puxa minha calça e não dá sossego, e ele não para, ele quebra tudo. Sabe o que é isso? Falta de atenção, mãe. E aí a gente não tem a atenção que deveria ter. A criança não tem a atenção que deveria ter dessa mãe. Aí você pergunta pra mãe, você brinca com a criança? Aí ela fala assim, nossa, mas quando eu chego do trabalho eu tenho que lavar, passar, cozinhar, fazer isso, fazer aquilo, responder mensagem do trabalho, não dá tempo. De final de semana eu brinco, eu como? Eu vou no parque, deixo ele brincando com as outras crianças. Opa! Mas você, mãe, quando brinca com a criança, não, eu não tenho tempo. Entendem? A gente faz isso. Ou quando a gente chega em casa e tem aquele idosinho que ele queria só conversar com você e você tá lá do lado dele. Conta, tô ouvindo. E tá respondendo mensagem no celular. E quem de nós nunca? Bom, já que eu levei a gente a refletir bastante sobre a paciência, eu vou deixar para nós algumas ferramentas, tá? Como um bom psicólogo cognitivo comportamental, que me perdoem os psicanalistas, mas eu também gosto, tá? A gente dá receitinha. A receitinha é o seguinte: a gente tem que ter paciência com nós mesmos, autocontrole com os nossos impulsos. E uma delas, eu vou de novo citar Chico. Chico estava passando momentos horrorosos e falou para Emmanuel, pergunte para Maria o que eu devo fazer. E Emmanuel falou, tá bom, Chico, eu vou perguntar a Maria. E passado um tempo, volta ele e fala, e aí, Chico? Eu vim aqui trazer o recado de Maria. E o recado foi... Aí ele, pera, deixa eu pegar aqui os papéis para eu poder psicografar, escrever, né? Você me fala, porque eu vou dizer a todo mundo. E Emmanuel diz, tudo passa, ponto. Então, pessoal, tudo passa. Essa é uma das ferramentas que a gente tem que levar para casa. Tudo passa, de verdade. Os momentos bons, os ruins, o conflito, o problema. Falta, às vezes, a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus e ter a plenitude, confiar. Outra coisinha que a gente, enquanto consultor, que vai nas empresas, usa, é uma coisa extremamente importante. Quando você está com um problema horroroso, é você afastar-se do problema, porque tem gente que tem amor com o problema, né?
Ele tem tanto amor pelos seus problemas que ele vive emaranhado, em simbiose com o problema. O problema é tão grande, tão grande, tão grande, que ele fica lá, ó, com relação de amor com o problema. E aí ele não consegue ver solução. Então nós, consultores, a gente vem de fora e vai olhar o problema das empresas. E é simplesmente isso que a gente deveria fazer na nossa vida. Nos afastar daquela situação para não viver mais. E entender as respostas que a vida precisa dar para aquela solução acontecer. Eu tive uma situação assim há um tempo atrás, há 1 ano, 2 atrás, em que eu tinha que levar uma solução para uma empresa. E assim, ó, empresa familiar, aquele caos, aquelas pessoas assim em conflito, e eu tinha que levar uma solução. E eu falava assim, nossa, mas e agora? Eu não consigo achar. Aí como eu viajo muito, né? Fui pedindo a Deus, Deus me ajuda. Porque eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como mostrar caminhos, me ajuda a mostrar caminhos. E aí, como um passe de mágica, né? Nada mágico. Eu só olhei, todos os problemas daquele dia, eles foram tendo desfechos. O nome da empresa que eu trabalho é Assiste RH. Eu só assisti. Eu só fui vendo as coisas se resolvendo sozinhas. Sabe por quê? Porque eu me afastei, dei tempo ao tempo. E as coisas se assentaram. E naquele dia eu não precisei falar nada. Porque as coisas aconteceram. Então basta a gente pedir com fé, né? Basta a gente se entregar nessa plenitude. E outra coisa, para quem é espírita, a terceira ferramenta, por que se a gente tem tanta pressa assim, se a vida é eterna? É se entregar na eternidade da espiritualidade. Uma hora esse problema vai se resolver. A gente quer ser eterno. Por que a gente quer tudo para ontem? Eu mesma estava com tosse. Falei, nossa, vou ter que ir lá no CA que tô tossindo. Vocês viram eu tossir? Não. Né? Por quê? Porque tem que dar tempo ao tempo e se entregar. Certo? Então nós somos seres eternos. Problemas a gente vai ter em toda a nossa vida, até nos tornarmos espíritos puros. E para isso a gente tem que adquirir a virtude da paciência, não tem como. Tem um monge que eu gosto de ler, chama-se Atcha. Ele dizia assim, ó, já que o ódio é abundante nesses tempos impuros, vistam a armadura da paciência libertos de raiva. Armadura da paciência. Não é uma bolha que a gente se isola, entra e fica lá. Ai, eu tô com problema. Ai, eu não sei como sair do problema. Ai, o meu problema é pior do que todo mundo. Oh, a paciência é uma armadura. Vista, em frente, persista. Bom, a gente precisa de tolerância, além da paciência, porque a tolerância é amiga da paciência. Para a gente ter paciência, a gente tem que andar com a tolerância. A gente precisa da perseverança. A gente precisa da fé. E para encontrarmos a paciência, encontramos o self divino dentro de nós. Encontramos a resposta, encontramos a paz. Expandindo nossa consciência, fazemos algo muito maior. Não podemos desistir, vamos em frente com maturidade e lucidez. Conquista dessa virtude gradativamente nos potencializará a evolução que não podemos imaginar. E para finalizar, que eu acho que vocês tiveram muita paciência comigo, que eu devo ter extrapolado o tempo até, eu vou ler um poema para vocês de um amigo meu chamado Fábio Granville. O poema é assim, ó, ele se chama Convictus. Diante das incertezas que certamente virão, melhor é parar sem revoltas, para então olharmos em volta e tentar acalmar, para ouvir o coração. Se a dúvida teimar em persistir, estejamos serenos ao resolver tal mistério. Levemos esse caso mais a sério, pois de algo melhor não podemos desistir. Às vezes a gente se apequena e transforma um minúsculo problema em algo de dimensão gigante. Então,
Antes de assumirmos as consequências, melhor é pensar, pensar com paciência, pois só convictos iremos mais adiante.